Hallihallo! Aqui é a Carol, professora de alemão há 10 anos e mestrando em ensino de alemão pela Freie Universität Berlin. Também sou formada pela USP em Letras Alemão. E eu trouxe aqui para você a Espiadinha DBC. A Espiadinha DBC já vai começar, mas antes eu queria apresentar para vocês um pouquinho os meus projetos. O DBC é o meu curso de alemão que vai do zero ao intermediário. É um curso bem completo, com aulas ao vivo, com materiais de exercício, orientação de estudos, trabalhar a mentalidade de um poliglota e, além de tudo, videoaulas como essa aqui que você vai assistir. A Espiadinha DBC são aulas desse meu curso completo que eu decidi liberar para você ver como funciona o meu trabalho. Afinal, eu pesquiso há muitos anos idiomas e eu sei quantas pessoas geralmente se frustram com cursos em plataforma. E o DBC, ele foi feito depois de muitos anos em sala de aula, de dar aula para todas as idades, você pode imaginar, e foi feito também pensando nas minhas pesquisas e metodologias de ensino de alemão. Então você vai ver que a dinâmica das aulas, mesmo sendo gravada, é um pouquinho diferente. Esses vídeos também estão disponíveis no Caro Studies, que é a minha plataforma para os alunos conhecerem como funciona a dinâmica de ser meu aluno por um valor mais acessível, tendo acesso a alguns cursos meus exclusivos da plataforma também, para complementação de estudos. E se você está dentro do Caro Studies, você também consegue não só ver essa aula, como também você consegue fazer os exercícios dessa aula, que são os mesmos que você faria no DBC, tá bom? Então, eu te desejo uma ótima aula. E se você quiser aprender, continuar aprendendo comigo e quiser fazer os exercícios dessa aula, não esqueça de olhar aqui no link da descrição do vídeo para aprender comigo dentro do Caro Studies ou do DBC também. Hello! Nessa aula a gente vai aprender cumprimentos e despedidas em alemão e também vamos ver um pouquinho sobre perguntar como vai você. Então essa aula é bem básica, bem inicial, mas ela também é muito importante porque eu vou trazer algumas coisas de dialeto para você já conhecer e se inteirar um pouco mais sobre os vocabulários de saudação do dia a dia dos alemães. Eu sei que o Hallo, geralmente o Tschüss, todo mundo já conhece, principalmente no curso de revisão. Mas não pula essa aula não, tá? Porque a gente vai ver coisas muito além disso. Então, prepara seu material aí de book e já vai fazendo suas anotações no seu caderno e no resuminho da aula. Vamos começar então com Begrüßungen. Begrüßungen são cumprimentos ou formas de saudar, cumprimentar, dizer oi para alguém. E, obviamente, a gente vai começar com o hello, que é a forma mais comum de se dizer oi para alguém. Hallo, o A, ele é nasal, né? Ha, A, e o O é o O normal. Hallo, e o H tem som de R toda vez que a gente coloca ele no começo de uma palavra ou de uma frase. Então, de uma palavra ou de uma sílaba, desculpa. Então, hallo. Daí nós temos também o hi, né? Que vem do inglês, que é uma outra forma que os alemães usam bastante de dizer oi. Hi. E Hallihallo, que é uma forma mais simpática, eu gosto bastante de usar o Hallihallo, né? Uma forma um pouco mais informal, mais simpática e acolhedora, né? De dizer oi também. Seria um olá, um oizinho, um oiê, né? Alguma coisa desse tipo, se a gente for traduzir para o português. Hallihallo. Daí nós temos o Guten Tag, que é bom dia, tá? Dia mesmo, não boa manhã. Bom dia. E a gente também tem o Guten Morgen, que é boa manhã. Então, de manhã, quando você acorda, você não fala Guten Tag,
você fala Guten Morgen. E de tarde, ou na hora do almoço, você vai falar Guten Tag. Por quê? Porque a gente não fala boa tarde em alemão. A gente fala boa manhã e bom dia. A gente tem essa diferença do alemão para o português, que no português a gente tem bom dia e boa tarde, e no alemão a gente vai ter boa manhã e bom dia. Então prestem atenção nisso. Guten Tag é para o dia todo e Guten Morgen para manhã. Temos também aí um pouquinho, começando a mostrar um pouquinho para vocês, dos cumprimentos regionais. O Moin, que é falado sobretudo na região de Hamburgo, tá? Moin ou Moin Moin pode ser tanto um bom dia como um oi, uma saudação. Ela é mais generalizada nesse sentido. E aí a gente também tem os Servos. O Servos é da Bavária ou Baviera, tá? E ele vai ser usado tanto para dizer oi quanto para dizer tchau. Ele também é usado na Áustria, ok? Aí a gente vai ter também o Grüezi, que é usado no sul da Alemanha e também na Suíça. Grüezi, Grüezi. O Grüezi tem esse U, que é um I com bico. Depois, na aula de pronúncia, a gente vai ver isso um pouquinho melhor. Mas é um I com bico. U, Grüezi. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor o Grüezi e o significado dele com o Grüß dich. O Grüezi nada mais do que uma abreviação do Grüß dich. Se você falar Grüß dich, Grüß dich, Grüß dich, Grüß dich, vai virando Grüezi, né? Eu suponho que tenha vindo daí, que significa eu te saúdo, eu te cumprimento. Os alemães, o Grüß dich, ele não é regional, tá? Eu deixei ele por último para associar com esse Grüezi que é da Suíça, do alemão suíço. O Grüß dich é muito comum de um alemão te dar a mão, assim, apertar sua mão e falar Grüß dich, no sentido de prazer em te conhecer. Fico feliz em conhecer você. E esses são, então, os cumprimentos que eu trouxe para você olhar hoje comigo. Vou ler eles mais uma vez. Hallo, guten Tag, guten Morgen, Servus, Hallihallo, Hi, Moin, Grüezi, Grüß dich. Se esse vocabulário é novidade para você, eu recomendo que você volte o vídeo e vá repetindo a palavra em voz alta para você ir treinando, porque ouvir é uma coisa, na hora de falar é outra. Às vezes a gente tem o som muito claro na nossa cabeça, mas se a gente não treina, é igual você querer correr uma maratona sem treinar a corrida, correr 5 quilômetros sem conseguir normalmente correr nem 2 no dia a dia, né? A gente precisa treinar o nosso corpo, o nosso músculo, nossa memória corporal também vale para os sons das línguas. Então, fica essa dica de voltar e ir repetindo as palavras, inclusive as próximas que a gente vai ver nessa aula também. E aqui eu trouxe para você algumas formas de dizer bom dia em alemão. E isso separado pelos estados. Aqui a gente tem todos os estados da Alemanha. Não vou ficar lendo todos aqui para a gente não, porque o foco da aula é outro. Mas a gente tem todos os estados da Alemanha. Se você tem curiosidade, eu já morei em Bayern, né, ali no sul da Alemanha, e na Turíngia, Thüringen, que está bem no meio, e em Rheinland-Pfalz, que está ali na fronteira com a França. E agora estou em Berlim, lá para cima. Então, olhando de cima para baixo agora, né? Algumas formas de cumprimentar dizendo bom dia, o que as pessoas mais usam para cumprimentar as pessoas. No norte, a gente vai ter Moin, como eu já vinha falando na aula. E depois a gente tem o Guten Tag,
que é uma outra forma de pronunciar o Guten Tag, né, no dialeto. No meio da Alemanha, tem o Guten Tag, que é o que a gente conhece de bom dia. E em Sachsen a gente vai ter Tagchen, que é diazinho. Guten é bom, né? E Tag é dia, bom dia, Guten Tag. Esse Chen do Tagchen, ele significa diazinho, ele é um diminutivo, o inho, tá? E a gente tem o Tag em Nordrhein-Westfalen, do outro lado ali, Tag, T-A-C-H. Tag é uma outra forma de dizer Tag. É uma variação. Assim como a gente tem vários sons de R no português, a gente tem o porta e o porta, por exemplo, tem algumas variações de alguns sons no alemão. Não é nada incompreensível, tá? Todas as regiões falam que a gente chama de Hochdeutsch e você vai conseguir se comunicar sem problemas. Mas tem algumas peculiaridades de cada região, assim como a gente tem no Brasil. E a gente tem então Gunther em Saarland, que seria uma outra forma de dizer Guten Tag, Gude, que seria uma outra forma de dizer Guten Tag, e Grüß Gott no sul da Alemanha, em Baden-Württemberg, Grüß Gott seria Deus te abençoe, a gente tinha visto Grüß dich, agora estamos vendo também Grüß Gott. Grüß dich, eu te cumprimento. Grüß Gott, Deus te cumprimenta, né? Que Deus, eu gosto de traduzir como que Deus te abençoe, tá? Que Deus te saúde, para fazer mais sentido pra gente no português. E temos os servos, que a gente já viu que serve tanto para oi quanto para tchau. Eu trouxe aqui também para você dar uma olhada um mapinha com formas diferentes de se cumprimentar no período da tarde, para vocês verem, né, que a gente tem o Guten Tag e o Guten Morgen, que é o bom dia, mas a gente não tem o Guten Nachmittag na maioria dos lugares, que seria esse último pontinho azul bem mais escuro, tá? O que a gente mais usa no período da tarde é o Guten Tag, o Hallo e o Grüß Gott, mais para o sul da Alemanha. E como vamos perguntar, então, além do oi, a gente tem que aprender a perguntar como a pessoa está, né? Wie geht es dir? Ou wie geht's? Ou wie geht es Ihnen? Por que eu pus 3 tipos diferentes de perguntas aqui? Porque no alemão a gente tem o informal e o formal, tá? O você formal, que eu uso para pessoas que eu não tenho intimidade ou que eu não conheço, professor, caixa de mercado, vizinho. Quem não é seu amigo e nem da sua família, você vai usar o formal, tá? O informal é para todo o resto, inclusive para os parentes mais velhos a gente usa o informal também. Tem essa diferença do português, a gente às vezes usar mais formalidade com pessoas mais velhas para demonstrar respeito. Isso no alemão não é legal, porque você não vai estar mostrando respeito, você está mostrando distanciamento. Você está distanciando a pessoa de você. Pensa assim, em vez de escrever uma mensagem de WhatsApp para o meu pai ou para minha mãe, o normal, falando as coisas do dia a dia, você pode ir no mercado? Eu escrevo como se eu fosse advogada pedindo para eles irem no mercado. É mais ou menos isso, e é só bem estranho, né? Enfim. Então, no informal, a gente vai ter Wie geht es dir? Como vai você? Ou Wie geht's dir? Quando a gente abrevia o es. É muito comum. Wie geht's dir? Tá? Wie geht es dir? Wie geht's dir? E depois nós temos o Wie geht es Ihnen? Wie geht's Ihnen? Que é o formal. Wie geht es Ihnen? Wie geht's Ihnen? E a gente tem um meio termo que serve aí para os dois, que é o Viguetes. Ele é um pouquinho mais descontraído. Então,
Mas no geral dá para você usar ele tanto no formal quanto no informal. Mas uma coisa muito importante, a gente não pergunta se tá tudo bem em alemão. A gente pergunta, traduzindo literalmente, como a pessoa vai. Porque o gehen, que é esse geht, ele significa ir. Então, como vai você? Literalmente é essa pergunta que se faz em alemão, ok? E como vamos responder como vamos, né? Como estamos nos sentindo? Existem várias formas. Trouxe algumas para você. Mir geht es prima. Mir geht es prima. Eu estou ótimo. Eu posso falar também es geht minha prima, tá certo? Pode inverter a ordem, tá? Ou sehr gut, danke. Muito bem, obrigado. Sehr gut, danke. Ou danke, sehr gut. Pode inverter também. Ou essa terceira opção desse lado, danke gut. Danke gut, obrigado, bem. Ou gut, danke, também pode inverter. E aí, se você não tá tão bem, você pode responder: Es geht mir schlecht. Eu estou mal. Es geht mir schlecht. Ou nicht so gut. Não muito bem. Nicht so gut. Ou se você tá mais ou menos, você pode falar es geht. Es geht. Vou ler mais uma vez todos, tá? Mir geht es prima. Sehr gut, danke. Danke gut. Es geht mir schlecht. Nicht so gut. Es geht. E para terminar essa parte introdutória, vamos aprender a se despedir. Abschied é despedida. Então, Abschiedsformen, Abschiede são despedidas. A gente tem o Tschüss, que é o tchau em alemão. Tschüss, que tem esse U, que é um I com bico. U, Tschüss. A gente tem o próprio tchau, só que a gente escreve como o tchau do italiano, tá? Tchau. E os servos, que é uma forma de dizer tanto oi quanto tchau, sobretudo na Baviera, no sul da Alemanha e na Áustria. Além disso, a gente também vai ter o Auf Wiedersehen e o Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Sehen é ver, sehen. Vida é de novo. E auf seria um até, então até ver de novo. Auf Wiedersehen. E o hören é de ouvir. Então, auf Wiederhören, até ouvir de novo. O Auf Wiedersehen a gente usa normalmente no dia a dia, quando a gente encontra com pessoas. Tá? E esses cumprimentos servem, e despedidas que eu trouxe, servem tanto para o formal quanto para o informal, tá? Agora, o Auf Wiederhören, ele serve para chamadas de vídeo e para ligações telefônicas, porque você está ouvindo a pessoa, ela não está na sua frente. Então, eles têm, eu acho bonitinho, eles têm uma forma específica para se despedir nesses casos, que é o Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen, Auf Wiederhören. Espero que você tenha gostado da aula. A gente fica então hoje por aqui. Tem mais exercícios no e-book de exercícios e tem exercício interativo aqui. Vou deixar o link na descrição dessa aula. Não deixe de fazer os joguinhos também, porque eles podem te ajudar bastante na hora de memorizar o vocabulário. Até a próxima aula. Tchau! Gostou dessa aula e quer fazer exercícios? Corre no link da descrição desse vídeo e entra para o Caro Studies para você ter acesso ao e-book de exercícios dessa aula. A gente se vê num próximo vídeo ou dentro do DBC. Tchau!